Só um minutinho. Perfeito, já está gravando, a palavra é sua. Bom estudo a todos, pessoal. Bom, boa noite a todos, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, né? E eu não estou muito acostumado a usar o Zoom assim, mas eu pensei de fazer o seguinte, né? Nosso tema é baseado no livro de Joana de Ângeles, né? Vida, Desafios e Soluções. Então, eu pensei em compartilhar a tela para a gente ir dando uma olhada no texto. Eu vou ver se vai funcionar, porque eu também não gosto... eu sou professor e eu tenho dado aula online. Na escola onde eu trabalho, não está presencial, é só online. E aí eu não gosto de ficar falando, por exemplo, sem que as pessoas me vejam. Então, a minha ideia era ficar indo e voltando para o texto, né? Ler um pedacinho do texto e depois ir comentando. Aí eu vou ver se funciona aqui, se é rápido, porque tem alguns aplicativos, por exemplo, que demora, que você clica e até aparecer demora. Se não funcionar, aí eu vou só falando e a gente não vê o texto. Acho que vai funcionar. Espera aí um pouquinho. Bom, vamos lá. Eu vou tentar, então, compartilhar aqui a tela. Deixa eu... Espero que vocês já estejam vendo a minha tela aí. Agora eu não estou conseguindo aumentar aqui. Leonardo, eu não sei se o pessoal tá bom, mas eu estou lendo bem aqui. Para mim Vocês estão conseguindo ver agora? Estamos. Sim, tá Eu ótimo. estou bem aqui. E vocês estão me vendo também? Porque eu estou vendo vocês. Estamos te vendo, sim. Então tá jóia. Então é melhor, acho que a gente pode ficar assim. Então, olha só, do livro Vida, Desafios e Soluções, Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo, e ela diz assim, ó, conquistas que planificam. Então, lá no comecinho, ela diz assim, olha, quando a infância se faz caracterizar por problemas e desafios não solucionados, as dificuldades se transferem no inconsciente do indivíduo para todos os diferentes períodos da vida. Então, ela começa dizendo o seguinte, os acontecimentos da nossa infância vão influenciar toda a nossa vida, né? E aí eu lembro o seguinte, o que nós somos? Nós somos espíritos eternos, né? Criados por Deus, e estamos aqui na Terra. A Terra não é um mundo primitivo, então a gente pode afirmar que essa não é a nossa primeira encarnação, né? A gente não... Porque aqueles espíritos que acabam de sair da mão de Deus, primeiro vão encarnando naqueles mundos mais primitivos, né? Como a Terra já foi um dia. A Terra não está nessa posição mais hoje, né? Então, nós... O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que quando a gente encarna na Terra, a gente traz um passado. E todos nós somos uma soma do que nós trazemos do passado com o que nós vivenciamos no presente. As memórias do passado estão guardadas lá no fundo da nossa alma, né? As memórias mais recentes da nossa infância estão marcadas a gente pode dizer, estão mais na superfície, né? Então, a infância, para todos nós, é um período muito marcante. E Joana diz que quando a gente sofre algum problema, alguma coisa durante esse período, isso tem repercussões em toda a nossa vida. Todo mundo já deve ter ouvido, né? Isso tem uma série de pesquisas feitas sobre isso que mostram o seguinte, aqueles indivíduos que sofrem violência quando criança, que são abusados quando criança, eles tendem a repetir esse comportamento na vida adulta. Então, em muitos casos, quando você vai analisar, né, a trajetória de vida daqueles companheiros que muitas vezes se enveredam pelo crime, ou que cometem abusos, ou que cometem violência doméstica, muitas vezes, eles trazem já desde a infância um histórico todo marcado e eles acabam repetindo esse comportamento. Então,
Por quê? Porque esse período da infância é um período que o espírito está retornando aqui à Terra, é um período que ele está muito suscetível a ser influenciado, né? Então, Joana chama a atenção da gente para isso. E diz que é preciso que a gente entenda, né, em que pé nós estamos, como é que está essa criança dentro de nós, né? Porque nós passamos pela infância, mas nós precisamos amadurecer, né? Então, até aqui no primeiro parágrafo, né, ela coloca que a criança, por exemplo, ela não tem responsabilidade, ela é irresponsável, ela só pensa em diversão, só pensa em brincadeira. E quando nós vamos amadurecendo, nós devemos começar a criar responsabilidade, né? Não que a gente, quando vai amadurecendo, que a gente não possa se divertir, né? Ao contrário, né? Nós devemos nos divertir porque nascemos para ser felizes, né? Mas nós também temos que saber que a nossa vida, durante a nossa trajetória, a gente também tem as responsabilidades, tem os assuntos sérios que nós temos que tratar na nossa vida, né? E quando criança, a gente não precisa de nada disso. Por exemplo, quando uma criança chega atrasada na escola, ela não tem culpa. A culpa é de quem? A culpa é dos pais, porque a criança não tem culpa. Não tem como a gente culpar a criança. Agora, conforme nós vamos amadurecendo, a gente não pode ter esse comportamento de querer passar a culpa para o outro. Por exemplo, se você perguntar à criança, ela vai dizer, a culpa não é minha, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. Conforme vamos amadurecendo, nós começamos a ter que assumir as nossas responsabilidades. Até porque a gente sabe, né, que nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos fazer o que quisermos. Por outro lado, também temos que saber que assumiremos a responsabilidade por tudo que fizermos, né? Se é verdade que temos liberdade, também é verdade que teremos que assumir a responsabilidade pelo que fizemos com essa liberdade que temos. Então, Joana começa chamando atenção para isso. Aí ele diz aqui, ela continua aqui, ó, no terceiro parágrafo. Não é desejo estabelecer que a criança seja retirada do cenário existencial. Então, Joana diz que nenhum de nós, né, de vez em quando a gente fala, né, que a gente tem que avivar a criança que tem dentro de nós, né? Então, Joana diz que a gente não precisa acabar com essa criança que nós temos dentro de nós. Porque quando a gente fala de criança, né, a gente fala de esperança, né? A criança tem sonhos, tem esperança, não é isso? E nós também, conforme vamos amadurecendo, não temos que deixar de ter sonhos, esperanças. Nós temos que continuar com esse sentimento vivo dentro de nós. Mas, por outro lado, também temos que saber que se nós temos esperança, temos desejos, temos sonhos, compete a nós trabalhar para que esses sonhos se realizem, por exemplo, né? Então, nós não precisamos e não devemos matar, sufocar essa criança que vive dentro de nós. Mas também não podemos continuar nos comportando o tempo todo como crianças, né? Então, é isso que Joana vem colocando aqui no começo. E depois ela começa a falar a necessidade que nós temos de viver em sociedade. Ela diz assim, olha, um bom relacionamento social é fator de relevância para a planificação do indivíduo. Quer dizer, o relacionamento social é fundamental para a planificação do indivíduo. E por que Joana está dizendo isso? Se nós nos isolarmos, aliás, isso é tema do Livro dos Espíritos, né? No Livro dos Espíritos a gente encontra esse tema. Se nós nos isolarmos, né, muita gente fala assim, olha, eu vou me isolar do mundo, porque esse mundo hoje em dia não tem nada que preste. Ou outras pessoas falam assim, eu preciso me isolar do mundo,
porque eu não consigo me controlar e eu, quando convivo com outras pessoas, eu acabo machucando as outras pessoas, eu acabo magoando as outras pessoas. A gente ouve gente falar assim, gente que quer se isolar ou porque magoa outras pessoas, ou porque acha que as outras pessoas são muito ruins, que o mundo não vale a pena. Quando a gente sabe que nós... Qual é o objetivo da nossa encarnação? Por que nós estamos aqui na Terra? Nós viemos à Terra para evoluir. O objetivo da encarnação é a nossa evolução. Agora, isolados, a gente pode evoluir? Para evoluir, a gente precisa fazer o bem. Não é isso? Porque quando a gente fala de evoluir espiritualmente, a gente não está falando de ganhar mais dinheiro, de evoluir socialmente, ter uma posição social, a gente não está falando disso. A gente está falando de evoluir moralmente e evoluir intelectualmente. Isolados, a gente até pode evoluir intelectualmente. Né? Alguém pode dizer assim, eu sou autodidata, eu vou estudar sozinho, eu vou evoluir intelectualmente. Isso até pode acontecer. Embora isolado, a nossa evolução intelectual vai ser menor, porque a gente não vai poder trocar experiências com ninguém. Agora, moralmente, tem como a gente evoluir espiritualmente? Isolado, a gente não faz mal a ninguém, mas a gente também não faz o bem. Aliás, essa pergunta está no Livro dos Espíritos, né? O que é o mal? O mal é a ausência do bem. Então, se eu estou isolado, eu não posso fazer o bem. Se eu estou isolado, eu não vou poder desenvolver minha paciência, minha tolerância, minha compaixão. Eu não vou poder ser caridoso. Como é que eu posso fazer isso tudo se eu estiver isolado? Então, Joana diz que o relacionamento social, a nossa vida social, é fundamental para que todos nós possamos nos desenvolver. É no contato social que a gente vai perceber o quão orgulhosos nós somos ainda, o quão vaidosos nós somos ainda, né? O quão prepotente a gente é. Porque se eu estou sozinho, eu começo a pensar que eu estou sempre certo. Convivendo com outras pessoas, eu começo a perceber que nem sempre eu estou certo, que existem pessoas que pensam de maneira diferente de mim. Eu começo a ter que aceitar o que outras pessoas pensam. E muitas vezes não é nem questão de estar certo ou errado. Cada um tem seu pensamento e cada um é livre para ter o pensamento que tiver. E nós precisamos respeitar, aprender a respeitar o pensamento do outro. Aliás, isso é uma coisa que vem faltando muito, né? Nos dias de hoje, no Brasil, que a gente está vivendo hoje, falta muito a gente aprender a respeitar aquele que pensa diferente de nós. A gente não é obrigado a pensar igual a ninguém. Cada um pensa de uma maneira, cada um gosta de uma coisa, cada um votou em um, votou no outro, não interessa. Mas nós temos que aprender a respeitar aquele que pensa diferente de nós. E hoje em dia, se alguém votou num candidato diferente do meu, eu não aceito. Aí brigo com o sujeito. Se alguém tem uma religião diferente da minha, eu não aceito. Se alguém gosta de uma música diferente da minha, eu não aceito. Então, nós precisamos conviver, aprender a ser tolerantes, a ter respeito como nós gostamos de ser respeitados. Porque ninguém gosta de ser desrespeitado, né? Mas aí, vamos lá, continuando, né? Joana, então, diz assim, olha, aquele que vive sozinho foge da realidade de si mesmo, que vê projetada nos outros. Quando ela diz que ele foge da realidade de si mesmo, ela está dizendo que a gente não quer se enxergar.
Aquele sujeito que vive sozinho não está querendo se enxergar, não está querendo olhar para dentro de si. Porque vamos supor que eu seja muito prepotente ou muito, me fugiu a palavra, muito pretensioso. Vamos supor que eu tenha a pretensão de ser o maior pintor do mundo. Aí eu vou lá, desenho alguma coisa numa tela, mas não mostro a ninguém. E fico dizendo que aquilo ali é a maior maravilha do mundo. Alguém vai poder contestar e dizer que aquela não é a maior maravilha do mundo? Ou então, vamos supor que eu resolva ser cientista e resolva fazer uma teoria científica, sei lá, sobre a origem da Terra, a origem do universo. Mas não mostro a ninguém. Alguém vai poder dizer que a minha teoria está errada? Não vai. Se eu não convivo com ninguém, alguém vai poder dizer que eu sou vaidoso, que eu sou arrogante, que eu sou orgulhoso? Então, Joana vem dizendo o seguinte, olha, quem vive sozinho foge da realidade, não quer encarar a realidade de frente. Porque assim como quando a gente convive com os outros, assim como a gente começa a observar os defeitos que os outros têm, os outros também começam a observar os defeitos que nós temos. É como quando a gente tem filhos, né? Que a gente acha que o nosso filho é o melhor de todos, né? E para nós é o melhor de todos. Aí ele entra na escola, a gente vai ver que nem sempre ele vai tirar a maior nota. Se ele começa a praticar um esporte, a gente vai ver que nem sempre ele vai ser o melhor, o que corre mais, o que joga mais. Na nossa cabeça, ele é o melhor de tudo, né? Mas quando ele começa a conviver, a gente começa a perceber que ele é um ser humano, como todos nós somos, tem seus defeitos, tem seus acertos. E nem por isso a gente vai deixar de amar o nosso filho. Bom, mas aí Joana continua, então. Ela diz assim, ó, a conquista da humildade faz parte do programa de crescimento interior, evitando exibicionismo que se torna perturbador. Então, a gente começa a conviver, Joana, primeiro, ela vem dizendo que é necessário que nós comecemos, que nós comecemos, não, que nós possamos conviver, viver em sociedade. E quando a gente vive em sociedade, a gente começa a ver que nós não somos os melhores em tudo. Nós começamos a ver que nós temos os nossos defeitos. Porque aquelas pessoas com quem a gente convive começam a apontar os nossos defeitos. E Joana aqui agora vem dizendo que isso é importante, por quê? Porque isso vai nos permitir conquistar a nossa humildade. A partir do momento que a gente começa a se enxergar como um ser humano falível que somos, que não somos especiais, não somos especiais no sentido de que não somos diferentes de ninguém, no sentido que todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos iguais, estamos no mesmo barco, a gente começa a ver que nós não somos melhores do que os outros. E aí nós podemos começar a trabalhar a nossa humildade. Agora, repare o seguinte, né? Interessante que Joana vem falando desde a infância, então até chegar na fase madura e tal. Então, isso é um trabalho para a vida inteira, né? Porque a gente está falando que nós precisamos trabalhar a nossa humildade, tá? Como se fosse fácil, né? A gente sabe que não é fácil, né? É muito difícil a gente conseguir fazer isso. Mas tem que ser o quê? Tem que ser um esforço diário.
E aí ela diz aqui, no próximo parágrafo, né, que quando a gente começa a se ver como parte do universo, a gente começa a ver o quão pequenininho a gente é, né? Quando a gente começa a ver que todos nós, sem exceção, somos filhos de Deus, a gente começa a perceber que nós não somos os únicos, porque quando a gente está na nossa casa, né, com os pais, nós somos os privilegiados, porque somos filhos daquele pai e daquela mãe. Nossos pais tratam a gente como se nós fôssemos, né? O pessoal fala, a última bolacha, o último biscoito do pacote, né? Os pais fazem isso com os filhos. Mas quando a gente começa a se enxergar e perceber que todos nós, todos os seres humanos, são igualmente filhos de Deus, a gente começa a perceber o quão pequenininho nós somos perante o universo. Pequenininho no sentido do tamanho que é o universo, né? Porque a gente sabe que para Deus, todos nós somos fundamentais, todos nós somos especiais. Para Deus, cada um de nós é uma obra-prima. Mas nós temos que reconhecer a nossa pequenez, né, diante de todo esse universo. E aí ela continua. Então, primeiro ela vai falando da necessidade da gente começar a trabalhar a nossa humildade. E aí agora ela vem falando do que acontece normalmente com a gente, né? Então ela diz assim, olha, é comum a luta desenfreada para possuir sempre. Todos nós queremos ter tudo, né? E muitas vezes trabalhamos muito para isso. Quem de nós não quer ter? Quem de nós não quer ter uma casa melhor? Não quer ter um carro melhor? Por exemplo, eu nunca vi, eu não sei se vocês já viram. Vocês já viram alguém ir no shopping, escolher a roupa mais feiozinha, aquela mais caidinha que tem na arara do shopping? Alguém faz isso? Ninguém faz isso. A gente vai lá, a gente quer escolher a roupa mais bonitinha. É natural isso, né? Agora, quando a gente começa a achar que nós devemos viver em função disso, aí a gente começa a ter um problema conosco. Quando eu começo a achar que eu só vou ser feliz se eu puder ter um carro novo, aí já é um problema. Por quê? Porque eu vou comprar um carro novo, mas daqui a um tempo eu já vou querer outro, porque o carro novo não vai ser novo para sempre, então a gente vai ficar naquela roda girando o tempo todo. Eu posso querer ter uma casa melhor, mas eu também não preciso achar que eu só serei feliz se eu tiver uma casa melhor. Eu posso querer comprar, sei lá, um tênis melhor, porque eu quero fazer atividade física, quero praticar esporte, então quero ter um tênis melhor. Mas eu também não preciso achar que eu só serei feliz se eu conquistar aquilo. Certa vez eu estava escutando rádio, aí foi uma época que estavam lançando um iPhone, aquele telefone, né? Um daqueles, não sei qual era, iPhone 5, 6, não sei qual era, e tinha uma fila na porta de pessoas para comprar. Pessoas que dormiram na fila. E é um aparelho bastante caro, né? Sei lá, não sei quanto é hoje, mas tem alguns aparelhos hoje que custam 5 mil, 6 mil, 10 mil, enfim. Na época não era tão caro, né? Hoje já... Mas aí foram pegar o primeiro da fila. Aí foram entrevistar o primeiro da fila. O primeiro da fila era um garçom que disse que juntou dinheiro o ano inteiro para poder comprar aquele celular. Geralmente, faz, pô, sujeito que vai comprar um aparelho, sei lá, vamos botar um aparelho que custa 5 mil reais,
deve ser um sujeito que está com dinheiro sobrando, né? A gente pensa isso, né? Porque não é um aparelho barato, né? Mas não, o sujeito juntou ali, trabalhou o ano inteiro, ele pode fazer isso? Pode, claro que pode. Mas e se ele pensar que ele só será feliz se ele tiver aquele aparelho novo? Ele vai conseguir ser feliz? Aí vai ter um problema, né? Porque no ano seguinte vão lançar um modelo novo, né? Porque todo ano sai um novo. Então, o sujeito viver assim a vida inteira, quem é que vai aguentar? A gente não aguenta, vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar. Então, Joana diz que a gente precisa, o importante é a gente ser, e não a gente ter. Né? Nós temos que valorizar mais aquilo que somos, e não aquilo que temos. Claro, igual eu estava falando, pô, já pensou? O sujeito trabalha e pega o trem da Supervia todo dia de manhã. Hoje em dia, faz muito tempo que eu não pego o trem da Supervia, mas durante muito tempo eu peguei. Ou então pego o ônibus para voltar. Tinha uma época que eu trabalhava em São Cristóvão, eu tinha que pegar o ônibus ali, agora é o INTO, né? O antigo JB, eu pegava o 393. Era o último ponto antes da Avenida Brasil, era o último ponto que ele parava, que depois na Avenida Brasil não parava, né? Nem sei mais se existe esse ônibus, era o Expresso. Aí eu subia ali e ficava na escadinha, porque eu não conseguia subir mais, né? Aí, quando eu ganhei um dinheirinho, eu comprei um carro. Aí eu passei de carro. Então, é normal, todo mundo vai querer isso. Você fala, caramba, graças a Deus, agora pelo menos tem um pouquinho mais de conforto. Mas se eu começo a achar que eu sou melhor do que os outros, porque eu agora tenho um carro, aí isso vai ser um problema para quem? Para mim. Se eu começo a achar que eu mereço alguma coisa mais do que alguém, que eu sou melhor do que alguém porque eu tenho um carro mais bonito ou uma casa mais bonita, aí eu já estou começando a ter um problema. E Joana diz isso, nós temos que valorizar o que somos, não o que temos. Até porque o que temos, na verdade, a gente não tem nada, né? Como a gente tem hoje, amanhã a gente pode não ter, a gente não sabe as reviravoltas que a vida dá. Além disso, tem aquele velho ditado, né? Caixão não tem gaveta, né? Então a gente não vai levar nada. A única coisa que levamos são as nossas conquistas morais e intelectuais. Então é isso que devemos valorizar em nós. Aquilo que somos. A maioria das vezes, a gente só se preocupa com a nossa embalagem, né? Que o pessoal fala. Então queremos andar com uma roupa bonitinha, queremos malhar para ficar com o corpo bonitinho, ficar com o corpo assim, corpo assado. É algum problema isso? Claro que não. Todos nós queremos ter uma boa aparência. Né? Todos nós queremos isso. Mas nós também temos que nos preocupar com o nosso conteúdo. Quando a gente só começa a pensar na aparência, aí a gente tem um problema. É muito comum a gente ver, né, pessoas... outro dia eu estava escutando a rádio, e aí deu a notícia de um grupo de pessoas que deram um golpe de alguns milhões em uma série de comerciantes. Eles enganavam os comerciantes. E aí uma das comerciantes falou, poxa, mas eles chegaram aqui, estavam sempre muito bem vestidos, sempre num carrão importado. Quem é que ia desconfiar que aquilo tudo era um golpe? A pessoa disse isso, a pessoa que caiu no golpe disse isso. Por quê? Porque nós nos deixamos impressionar pelas aparências. Aliás, certa vez, eu conheço uma pessoa lá
da nossa casa, né, que contou uma história que ela vivenciou. Ela é uma senhora negra. Olha só a situação, hein? E uma amiga dela foi fazer uma palestra numa casa espírita e pediu que ela a acompanhasse, porque ela ia falar alguma coisa assim de desigualdade. Então a amiga falou assim para ela: olha, mas você vai com uma roupa bem humildezinha, que lá no meio da palestra eu vou chamar você e a gente vai dar um exemplo, alguma coisa assim. Ela foi com uma roupa bem humilde, uma senhora negra com uma roupa bem humilde, sentou na casa espírita para ouvir a palestra. O presidente da casa espírita queria expulsar ela do salão. Ela falou assim: minha senhora, hoje aqui não é para você não, porque achou que ela tinha ido lá para receber a cesta básica que a casa ofereceu. Olha só, isso aconteceu numa casa espírita. Porque ela estava vestida daquela maneira. Então, nós fazemos isso, nós espíritas também fazemos isso. Nós julgamos pela aparência. Nós fazemos isso. Então, quando a gente fala isso, que a gente tem que valorizar o conteúdo, estamos falando para nós, porque nós realmente somos assim, né? Infelizmente. Então, o que Joana está dizendo é: temos que valorizar o que somos, acima de tudo. E aí ela dá um exemplo aqui, ela dá 2 exemplos depois, né? Um de alguém que trabalhava na televisão e na televisão passava o tempo todo rindo, mas que tinha sérios problemas e na vida real não tinha esse humor todo. Mas Joana diz que quando a gente tem alegria de viver, aí esse sorriso vem naturalmente, porque nós conseguimos enxergar a alegria. Se a gente só pensa no lado material, quando a gente tem alguma dificuldade financeira, a gente nunca vai se sentir bem, nunca vai se sentir feliz. E aí a pergunta é: quem de nós não enfrenta dificuldades financeiras? A não ser que alguém aí tenha ganhado na Mega Sena, né? Todo mundo enfrenta dificuldade na vida financeira. Então, se esse é o principal para nós, a gente nunca vai estar feliz. Mas quando a gente começa a valorizar mais o que somos, aí nós conseguimos ser felizes apesar dos pesares, apesar das dificuldades que a vida nos impõe. A vida nos impõe muitas dificuldades, mas a vida também tem muita beleza. E Joana diz que quando a gente começa a se valorizar e valorizar o que somos, nós conseguimos ter essa alegria. Aí ela dá um exemplo de Gandhi. Diz que Gandhi, certa vez, tinha ido à Inglaterra, em Londres, e aí, no aeroporto, ele começou a ver uns objetos que estavam à venda ou estavam em exposição, e eram objetos de luxo, e ele começou a rir. E aí tinha lá uns funcionários da rainha que estavam acompanhando ele, tentando bajular ele, né? Que disseram: olha, se você quiser algum desses itens, não se preocupe, a coroa lhe dará com o maior prazer, vai ser uma oferta, um presente. Aí ele disse: não, eu só estou rindo porque eu estou vendo quanta coisa eu não preciso mais. De quanta coisa eu não preciso. Isso é o exemplo do Gandhi. A gente também deveria fazer isso, né? Porque aí vai aquela pergunta: quem de nós não tem em casa um aparelho? O mais famoso é a bicicleta ergométrica, né? É aquele aparelho que você compra porque você cismou que tinha que comprar e depois ele fica encostado em algum lugar da casa, com aquele trambolho lá, bicicleta ergométrica, esteira, aí vira cabide, né? Isso que o pessoal fala. Porque a gente bota na cabeça que a gente precisa, e que precisa porque precisa, porque precisa. Vira uma moda, todo mundo sai comprando, né? E a gente precisa porque precisa, porque precisa. Aí depois a gente olha e fala: meu Deus do céu, para que eu inventei isso? Isso não acontece conosco? São necessidades artificiais que nós criamos. Então, Gandhi estava rindo
Disse, olha, eu não tenho mais essas necessidades. E a gente já vai chegando aqui, né, já na parte final, já estamos aqui na parte final, né? E aí, Joana, depois de contar essa passagem de Gandhi, ela diz assim, olha, a verdadeira saúde em sua expressão profunda manifesta-se como libertação interior, sem o masoquismo das fugas do mundo e das afirmações dos próprios valores através do desprezo e do flagício ao corpo. É do flagelo ao corpo, né? Qual se for a ele responsável pelas debilidades do caráter, imperfeições da conduta, frustrações psicológicas decorrentes da visão alterada do mundo e da sua realidade. Então, Joana vai dizendo que a gente, com essas nossas frustrações, né, a gente começa a botar a culpa no nosso corpo. Nosso corpo não tem culpa, né? Então, a gente vai se autoflagelando, a gente não cuida da nossa saúde como deveria. Porque a gente tem que, normalmente a gente é assim, a gente tem que arrumar um culpado para as coisas. E, normalmente, a gente não quer assumir que a culpa é nossa. Aquilo que ela falou lá no começo, né? A gente, muitas vezes, não quer assumir as nossas responsabilidades dos nossos atos. Então, a gente começa a fugir a procurar culpados, porque o culpado não posso ser eu. Quantas vezes a gente vê muita gente se lamentando, e a gente mesmo, né, se lamentando. Poxa, mas comigo nada dá certo, comigo, poxa, tudo de errado acontece comigo. E a gente para e pensa, poxa, mas também, se eu não tivesse feito lá atrás, eu não tivesse feito aquilo outro, hoje em dia eu não estaria assim. Se lá atrás eu tivesse um comportamento diferente, mas a gente não quer fazer, né, essa reflexão. Porque essa reflexão traz à tona as nossas imperfeições, as nossas culpas. E aí Joana continua. Quando esse estado saudável se estabelece no ser, ele experimenta harmonia em qualquer situação na qual se encontra. Então, quando a gente conseguir chegar a esse estado, nós estaremos bem, apesar de tudo. Eu lembro, uma vez eu vi uma reportagem, né? Uma senhorinha que era uma ex-boia fria. Ela não era mais boia fria porque agora ela tinha dado um jeito de esquentar a marmita. Né? Porque o boia fria era aquele sujeito que saía de casa muito cedo, né, para trabalhar no campo, na roça, e levava a marmitinha, e ao longo do tempo a marmita esfriava. E aí eu vi uma entrevista, ela estava feliz da vida porque ela conseguia esquentar a marmita dela. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que essa criatura está comemorando? Ela passa o dia inteiro no sol, cortando mato, sei lá, colhendo cana com aquela ferramenta horrorosa. Deve ser uma vida muito difícil, mas ela estava toda feliz porque ela agora podia esquentar a marmita dela. Então, a pessoa, quando chega nesse estado de harmonia, como Joana fala, a gente começa a usar aquilo que a gente tem de bom e a gente começa a se sentir feliz, se sentir bem em qualquer situação em que estejamos. Ao contrário, quando a gente está em desarmonia, por mais que a gente tenha, a gente sempre se sente mal. Não tem situações que a gente nunca está bem? O sujeito vai, ganha dinheiro, faz isso, faz aquilo outro,
e ele continua se sentindo mal. Se está sozinho, está mal porque está sozinho. Se está em algum grupo, está mal porque está no grupo e ninguém presta, ninguém no grupo é bom. Mas por que não é? Por quê? Porque ele não chegou a esse estado que Joana fala, esse estado saudável, em que a gente experimenta essa harmonia. Porque quando a gente chega nesse estado, tudo ao nosso redor pode acontecer. Mas nós temos a paz de espírito. E isso é o que nos faz feliz. Aliás, tem até uma música do Paralamas de Sucesso, né? Não lembro o nome da música, não sei se é nem um segundo, não lembro. Acho que é isso. Que ele diz: o meu inferno é o céu para quem não sente culpa de nada. Então ele diz: quem não sente culpa de nada, quem tem a consciência tranquila, quem tem a paz de espírito, vive no céu aonde quer que esteja. Em qualquer situação que esteja, vive bem em qualquer situação que esteja. E aí, terminando, Joana diz assim, olha, é óbvio que todo aquele, né, a conclusão dela, todo aquele que se faz possuidor de conflitos de qualquer natureza terá dificuldade de sentir-se compensado, pois que sua estrutura íntima deficitária estará sempre refletindo as lutas em que se sente envolvido, portanto, em contínuas ansiedade e insatisfação. Então, ela diz que todo aquele que possuidor de conflitos. E aí a gente pergunta, como é que a gente vai saber se a gente tem um conflito ou não? E a gente se volta, né, para a proposta de Joana de Ângelos, que é o quê? Que é o autoconhecimento, que é olhar para dentro de si. Porque eu só posso saber se eu tenho algum conflito ou não fazendo esse trabalho de autoconhecimento, de olhar para dentro de si. Muitas vezes a gente não quer fazer isso, né? E quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos, o que a gente vai vendo não é muito bom, né? Então a gente prefere não olhar. É melhor não olhar para dentro de mim mesmo, senão eu posso descobrir que eu sou preguiçoso, que eu sou orgulhoso, então é melhor eu parar por aí. Mas Joana o tempo inteiro enfatiza essa importância. Aliás, tem não sei se vocês conhecem, tem um poema de Carlos Drummond de Andrade, chama O Homem às Viagens. Não sei se vocês conhecem. Quem não conhece, eu recomendo que você você pode ir no YouTube, que tem esse poema, tem um vídeo, tem um áudio desse poema declamado pelo próprio Carlos Drummond de Andrade, é O Homem às Viagens, em que ele vai dizendo, né, que o homem vai a tudo quanto é lugar. Vai aqui, vai ali, vai acolá, vai à lua, volta, vai para o sol, vai para as estrelas, vai em tudo quanto é lugar. Só tem um lugar que o homem não ousa pisar. Que lugar é esse que o homem nunca ousou pisar? É dentro de si mesmo. Então, o poema é muito bonito, ele vai contando, vai aqui, vai. E aí ele termina com essa conclusão. A única viagem que o homem não faz é a viagem perigosíssima para dentro de si mesmo. Só que acho que ele não usa essa palavra perigosíssima, acho que ele fala dangerosíssima, uma coisa assim, para dentro de si mesmo. Então, essa é uma tarefa que nós temos que tomar para nós, nos conhecer, ver que conflitos nós temos, se é que temos, e procurar resolver esses conflitos. Mas é uma tarefa árdua, né? E que cada um de nós tem que assumir, né? Aí é um trabalho individual, né? Cada um de nós assumir essa tarefa. Bom, já são 7h51, acho que já estamos mais ou menos na hora, né? Deixa eu tirar aqui o texto. Aí eu não sei se... Não, peraí. Tá, acho que agora eu tirei o texto, né? Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, né? Estamos mais ou menos em cima da hora.
Então, não sei, fiquem à vontade. Acho que agora tem alguns comentários, né, perguntas. Obrigado, Leonardo.